E da onde vão vir esses consumos? A gente vai ter os equipamentos que têm uma potência e eles vão ser usados por um período. Então, vai ser uma potência usada naquela hora, né? Ou por 10 horas, por 5 horas. Então, a gente vai ter um consumo que se multiplica por essas horas. Por isso que a gente não vê quilowatt dividido por hora, porque não é dividido. Ele está multiplicado pelo número de horas que ele está sendo usado. E aí, pessoal, beleza? Prontos para mais um vídeo do Movimento Condomínio Verde. Eu sou a Maíra da MidCity e o Movimento Condomínio Verde é a respeito de como otimizar o gerenciamento e a gestão do seu condomínio de forma a torná-lo mais eficiente e trazer também conceitos de sustentabilidade para a sua gestão. Então, essa parceria entre a MidCity Projetos e a Nilsan, que é especialista em sistemas solares e de produção de energia, visam trazer soluções tanto de eficiência energética quanto de produção energética, para que você tenha novas oportunidades dentro do seu condomínio. Então, por que eu estou aqui nesse cenário multicolorido? É para falar hoje sobre a conta de energia. Então, o título aqui é Como entender a sua conta de energia? E eu vou falar um pouco aqui sobre os itens práticos da nossa leitura da conta. No caso aqui, eu vou apresentar uma conta de energia elétrica, mas algumas coisas se aplicam também a contas de gás, por exemplo. Algumas coisas são bastante similares. Claro que os tributos e especificações vão variar, mas de forma geral a gente vai fazer aqui um apanhado e comentar algumas coisas sobre consumo de energia no geral, para que você entenda melhor o que está acontecendo com a sua conta. Então vamos lá? Eu deixei essa imagem aqui de fundo e eu vou um pouco aqui para o lado para a gente ver direitinho. Essa aqui é uma conta de energia exemplo, tá? Não é a minha conta de energia de casa nem a do meu condomínio, mas eu posso mostrar da minha casa para vocês. A do condomínio, acho que é melhor não. Mas vocês já devem ter visto muitas contas dos condomínios de vocês e já devem ter se perguntado, talvez, o que é um número, o que é o outro, e o que você pode entender mais, né, sobre essa conta. Então, essa aqui é uma conta da Celesc, que é a empresa que provém energia aqui para Florianópolis, onde eu moro. Então, eu peguei ela como exemplo, porque para mim é muito mais familiar. Mas as contas de energia, no geral, não variam tanto. De um lugar para o outro, muitas informações vão ser as mesmas. Então, se a sua não tem exatamente essa cara, você vai conseguir identificar os elementos importantes, né? Na parte de cima vem informações sobre quem é o consumidor. Aqui eu não vou nem entrar muito no mérito, essa aqui é uma conta exemplo. Então, a gente nem precisa pensar muito nisso aqui. Não é tão importante para a gente. Vou passar aqui para cima, né? O que vai ser importante é a identificação da fonte de consumo, né? Ali a unidade consumidora, para você identificar se sua conta mesmo, se tem lá um nome representativo do seu condomínio, né? Então, os primeiros dados que aparecem aqui vão ser sobre o que está acontecendo com a sua conta, né? Então, o número do seu medidor, as leituras que estão sendo feitas, quais são os valores que foram lidos, porque, na verdade, o seu consumo de energia, ele vai ser uma diferença entre o que foi lido antes e o que está sendo lido agora. Você tirando um valor do outro, vai ser o que realmente vai aparecer aqui sobre a sua conta, né? Não tem lá só um valor de esse mês você consumiu no seu relógio 500 watts. Não, vai ter lá 4.300 e não sei o quê, e agora tem um outro valor que é 500 a mais. Então, fazendo aí essa conta, dá para ver aqui o registro direto e entender melhor o que está sendo consumido. E a unidade de medida, como mostra aqui, é quilowatt-hora, né? A gente está falando de uma conta de energia elétrica. Então, comumente,
a gente vai ver o quilowatt-hora, que vai ser o quilowatt em relação ao tempo, né? Numa duração de tempo. Então, isso é uma unidade de consumo energético. A gente poderia, se você for trazer lá para a física, ela vai se relacionar com joules, né? E outras grandezas relacionadas ao trabalho. Mas isso não vem muito ao caso. O que é importante é você saber que a gente vai lidar aqui com quilowatt-hora, né? E que é diferente também de quilowatts por hora, né? Não é isso. É uma grandeza que já engloba o tempo dentro dela. Mas quando a gente falar um pouco melhor de onde vem isso, talvez fique mais claro. Vamos aos poucos. Então, como eu comentei, tem aqui um registro do que foi lido, né? Aparece até uma média aqui, que vocês podem acompanhar, de consumo diário. E aí tem um registro também de quando foi lido, né? Então, aqui a leitura anterior, a leitura atual, quando foi emitido isso, e quando vai ser a próxima leitura também, para vocês já saberem o que vai acontecer, né? Aqui tem alguns indicadores em relação à qualidade do que é provido. E no parte central, você tem um ponto que é bem interessante, que é o seu histórico de consumo. Então, cada uma dessas barrinhas está representando um mês do ano. Aqui aparece o mês e a data. Eu posso até aumentar aqui um pouco para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Então, a gente tem aqui... Então, aqui a gente tem janeiro 18, fevereiro 18, e assim vai até janeiro 19. Sempre tem aqui aparecendo o ano como um todo, né? Então, quando não for mais janeiro, muda o mês aqui, vai ser o próximo, vai ser fevereiro aqui, também vai terminar em fevereiro. Então, você vai ter sempre um panorama do que está acontecendo com o seu consumo, tanto nesse mês quanto no que aconteceu nos meses anteriores. Isso já é uma boa estratégia para você começar a monitorar essas diferenças, se existem ou não. Por exemplo, essa conta aqui, que eu peguei como exemplo, ela tem um consumo bem constante, né? Tem aqui pequenas variações, mas houve uma diferença mesmo só em janeiro de 2019. Se eu mostrar para vocês o consumo da minha residência, vocês vão ver que não é nada parecido com isso. Por exemplo, essa conta aqui. Vocês podem ver que as barrinhas variam muito mais do que essa conta que a gente está vendo, né? Inclusive, elas estão branquinhas, não estão pretinhas. Já tem aí diferenças de representação. Então, vocês podem ver que essa conta, ela vai ter uma constância, uma uniformidade, e não vai ter uma variação que a gente chama de variação sazonal. Então, a questão do mês não está sendo influente para definir quanto que vai ter de consumo naquele período, né? Aqui, por exemplo, se a gente comparar duas contas da minha residência mesmo, a gente vai poder ver. Essa daqui é uma conta de 2019 e 2020, então a gente vê aqui que tem uma flutuação, né? E parece ter aí períodos que eu consumi menos energia, ou talvez eu não estivesse aqui, porque às vezes eu viajo para São Paulo, porque eu sou de lá. E aí a gente vê a conta do ano passado. No ano passado e no comecinho desse ano, e a gente vê que a conta é diferente. Tem uns períodos aqui que ficaram totalmente baixos, vocês estão vendo? E aí, de repente, tem um pico, né? O que aconteceu nessas contas aqui? Primeiro que aqui eu tinha um consumo um pouco mais uniforme, porque eu morava sozinha. Aí aqui veio morar comigo o meu companheiro. Então, o meu consumo já aumentou. Então, eu tenho alguns picos aqui que dá para comparar um pouco e verificar que teve uma diferença, porque agora tem duas pessoas consumindo energia dentro da casa e não uma só. E aí eu tenho uns períodos bem baixos, assim, no ano passado, que são, inclusive, constantes. Eu tive que ficar vários meses em São Paulo, cuidando da família,
e não pude ficar aqui na minha casa. Então, nesses períodos, você já começa a esperar assim, bom, se eu não tô lá, o que eu esperaria? Eu esperaria talvez que minha conta estivesse zero, né? Mas não. Não, porque a gente sempre vai ter alguma coisa conectada. Quer dizer, pode ser que não tenha, mas no geral, sempre algum sistema está conectado. Então, por exemplo, se eu fosse viajar na minha residência e desligasse todos os eletrodomésticos que eu tenho, talvez mesmo assim eu tivesse um mínimo aparecendo ali por conta de outras questões que aparecem na conta. Mas aqui na minha casa, por exemplo, eu posso desligar computadores, eu posso desligar televisão, eu posso desligar esses equipamentos que eu uso esporadicamente. Mas tem um equipamento que eu não vou poder desligar, porque senão eu vou ter um mofo muito problemático, que é a minha geladeira, né? Quando a gente fala de condomínios, tem algumas coisas que a gente pode deixar desligado em períodos que estão sem uso, por exemplo, agora no período da pandemia. Talvez os salões de festa que você tenha no seu condomínio não estão em uso. Sauna, espaços de lazer, a academia do condomínio. E aí, esses lugares vão ter equipamentos que vão consumir energia, né? A academia, por exemplo, vão ter vários equipamentos elétricos, por exemplo, as esteiras, que consomem uma quantidade de energia substancial. E aí a gente poderia pensar, bom, eu vou desligar esses equipamentos, né? E isso vai resolver? Não, vai ter sempre alguns equipamentos que precisam funcionar. Então, apesar de não ser esses que a gente lida mais, né? Por exemplo, as bombas precisam continuar funcionando no condomínio para bombear água para o conjunto como um todo e fornecer essa água. Mesmo que a gente não esteja utilizando a piscina, talvez tenha que manter uma manutenção, uma limpeza da piscina, então também tem uma bomba ali funcionando eventualmente. A iluminação externa, mesmo que os espaços não estejam apropriados para a ocupação das pessoas, eles precisam continuar sendo iluminados. Então, esse consumo também se mantém, né? Alguns equipamentos, às vezes, mesmo que eles não estejam ligados, eles ficam em stand-by, que é aquela luzinha vermelha que fica ali ligada. Pode não ser muito significativo, mas depende da quantidade de equipamentos que você tem. Se você tem vários televisores em algum espaço e todos eles ficam ali ligados, pode ser que isso dê alguma diferença na sua conta final, né? Vamos lá lembrar então que essa conta, esse histórico que a gente vê aqui, essas barrinhas todas, elas estão indicando os quilowatt-horas mensais. Então é tudo que você consumiu naquele mês, né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, nessa conta que tem 239, 305, está em torno de 300 kWh por mês de consumo. Em janeiro tem um pulo aqui de 450, quase, kWh. Pode ser não tão significativo, né? Mas é uma coisa a se entender. Nossa, o que deu aqui de tão diferente, né? Pode ser que vocês tenham alguns equipamentos que sejam mais sazonais. Por exemplo, se eu viajo e deixo todos os meus equipamentos, quase todos, desligados, mas a geladeira não. A geladeira, ela é um equipamento que gera frio. Então, o que vai influenciar? Vai influenciar o calor que está do lado de fora, porque se está mais quente, ela precisa gerar mais frio para manter a temperatura dentro dela. O ar-condicionado funciona de uma forma bem parecida. Conforme a gente tem mais calor para ser removido, ele vai gastar mais energia para manter aquela temperatura, né? Então, esse tipo de equipamento que gera resfriamento ou que aquece, às vezes também vai ter uma mesma relação, né? Mas, no geral, nossos climas são quentes, então gerar frio demanda muito mais energia. Eles vão, normalmente, ter um consumo mais flutuante do que outros equipamentos que são fixos, por exemplo, lâmpadas. As lâmpadas, elas vão ter um consumo que depende apenas da potência e do tempo que elas ficaram ligadas, né? E, claro, o tipo de lâmpada vai ter um consumo diferente da outra, mas isso está muito relacionado com a potência que ela tem. Então, a gente consegue estabelecer melhor, né, esse consumo ao longo do tempo do que um sistema de ar-condicionado dentro de um salão de festas,
né? Depende do número de pessoas que tem dentro, depende de quanto que está a temperatura lá fora, depende do que está sendo feito mais lá dentro desse salão de festa. Se tiver um fogão, a gente vai gerar calor e a gente está pondo frio para tirar o calor, então a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo que brigam, né? Então a gente pode ter uma oscilação de consumo. Agora, se esse salão de festa, por exemplo, ele é usado uma vez ao mês, isso não vai ser significativo na sua conta. Mas se você teve um período de todos os aniversários do condomínio aconteceram em junho, talvez você veja já na conta um consumo elevado de salão de festa em relação aos outros meses, né? Porque teve um uso muito mais recorrente. Agora, na pandemia, eu imagino que isso não esteja tão flutuante, né? Mas as geladeiras, elas são importantes também. Então, depende do número de geladeiras, se esse é um consumo, né, significativo no seu conjunto, elas podem também expressar essa flutuação. Então, esses pontos todos são interessantes para a gente começar a entender de onde estão vindo esses consumos. Então, entendeu quais equipamentos que a gente tem e se eles vão ter um consumo flutuante ou não, né? E se eles têm uma tendência a ter esse tipo de consumo ou não. E aí vai ter essa relação com se eles estão produzindo frio e calor, ou se é luz, se é movimento. Aí, nesse caso, como uma bomba, por exemplo, nesse caso já não vai ser tão variável. Mas pode ser que, por exemplo, as bombas funcionem mais no verão do que no inverno, porque as pessoas tomam mais banho, elas querem estar na água, elas têm essa necessidade. Então, pode ser que você visualize, mesmo sem ter ar-condicionado, por exemplo, no seu condomínio, que existe um pequeno crescimento de consumo em relação ao uso de bombas, pode ser também. E então, falamos aqui do histórico, que é uma parte bem importante. E aí, o que acontece? Esse valor de consumo em quilowatt-horas, ele vai ser utilizado para calcular o quanto você vai pagar, né? Então, normalmente vai ser uma conta direta, quilowatt-horas vezes um valor. Esse valor, que é o preço, ele é determinado com base a várias questões diferentes. Então, a gente pode olhar aqui que a gente vai ter aqui nesse lado, indicando que a gente tem duas tarifas principais. Uma delas é esse TE, que é uma tarifa que se relaciona com o consumo de energia diretamente, e a outra tarifa é uma tarifa relacionada com o sistema de distribuição e transmissão. Então, a gente pode entender um pouco melhor essa questão aqui com esse quadro que delimita um pouco mais como é composta esse nosso consumo de energia. Então, a gente vê aqui que esse valor 331,45, ele está aparecendo aqui de novo, né? Nesse demonstrativo, que é uma soma de cada uma das partes. Então, primeiro aparece aqui um valor relacionado, de fato, ao que foi consumido de energia, né? Que já seria, isso aqui já é preço, então já tem aqui o consumo vezes um valor já relacionado com essa tarifa energética direto. Depois a gente vai ver que a gente tem aqui transmissão e distribuição. O que acontece? A empresa que está suprindo energia, ela tem que fazer uma manutenção desse sistema. Então, existe um custo para manter e passar essa fiação para chegar até a sua casa. Então, isso é cobrado de você também, para manter esse sistema todo de distribuição e de transmissão de energia. Então, isso está embutido dentro da sua conta. Da mesma forma, existem encargos setoriais do setor de distribuição, o setor energético, né, no geral, que vai vir das ESCOs. Isso também vai estar embutido dentro da sua conta, né? Então, você também vai ter uma parcela que você vai pagar por conta disso. Então, somando esses valores, a gente vai chegar aqui nesse 331,45, né? Dentro desses valores aqui, também já estão incluídos os valores de impostos que a gente vai também ter que pagar para o governo, né? Então, aqui tem uma listagem, tem um ICMS, tem um valor do PIS, tem um valor do COFINS. Então, a gente já vê aqui que tem essas alíquotas
definidas, né? E que elas vão incidir no valor final. O que tem aqui também que eu achei interessante de trazer? Além do valor que está indicado aqui, esse aqui normalmente não é o valor, esse subtotal 1, não é o valor que a gente vê lá no final, que é o que a gente tem que pagar. Normalmente tem um pouquinho a mais, né? Só que esse valor já contém esses tributos e essas tarifas todas. Então, o que é esse a mais? É uma contribuição que a gente tem que dar pela iluminação pública. Então, existe uma lei que define que a gente, dentro da nossa tarifa, vai fazer vai contribuir também com a iluminação pública, que é feita pelas mesmas empresas de energia. Então, isso também é interessante da gente conhecer. E aí eu tinha falado sobre se a gente não consome nada, se você desligar todos os equipamentos que você tem no seu conjunto, o que acontece com a sua conta? Vai vir zerada? E a resposta é não. O que acontece normalmente com a nossa conta de energia é que, por conta desses encargos, desses tributos, por conta da transmissão e da distribuição da energia, existe um mínimo que a gente sempre paga dentro da nossa conta. Então, por exemplo, se você já ouviu aqui bastante no canal o Fernando falando sobre produção de energia solar fotovoltaica e o que você pode descontar da sua conta em relação ao que é produzido, tanto no local onde você tem o seu condomínio, quanto fora dele, dependendo do que você faz de contratação e vinculação, né? Sempre é interessante lembrar que, apesar de a gente poder deduzir da nossa conta parte do que a gente contratou de produção, que a gente está produzindo de fato no local, esse mínimo que a gente vai pagar, né, para a nossa concessionária sempre vai existir, porque ela de fato precisa de todo esse sistema que está sendo gerado para distribuição e para manutenção desse sistema, ele continua existindo. Então, a gente mantém sempre um mínimo, né? Então, mesmo que você contratasse, imagina que aqui a média de consumo mensal são 300 kWh. Imagina que você produza isso na sua localidade ou você contrate uma produção que consegue fazer isso fora. Mesmo assim, a sua conta não vai vir totalmente zerada, mas a redução que você vai ter vai ser muito grande, né? Então, você vai manter ali um mínimo que você precisa pagar, mas o resto, de fato, que vem da quantidade que você está consumindo, isso não vai aparecer mais, né? Então, essa aí é uma coisa interessante para se saber. E aqui, no final da conta, vem algumas outras coisas, falando um pouco mais sobre os períodos de leitura, dizendo se você tem alguma coisa, por exemplo, está em débito automático, se tem alguma pendência, né? O que acontece com atrasos, etc. E aqui, por exemplo, falando da multa, né? E aqui a gente tem, de fato, o total a pagar. Então, lá em cima estava aquele 3.3.145, aqui a gente pode ver que já está um pouco maior, 3.351, porque está entrando aqui o valor referente à iluminação pública. Então, esses são os principais pontos. Só um segundo aqui. Voltando. Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouco mais sobre a leitura da conta de energia de vocês e que isso tenha sido interessante e contribua para vocês terem maior consciência de como está sendo esse consumo e entendam melhor como gerenciar esse consumo ao longo do tempo. É interessante, por exemplo, você ir fazendo uma planilha de acompanhamento e colocando esse consumo quilowatt-hora mensal, para você ir conseguindo ver isso por mais de um ano, né? Se você está aí gerenciando o seu condomínio há bastante tempo, é interessante você ver se um ano mudou em relação ao outro, o que aconteceu lá, de repente eu fiz uma modificação de sistema, eu melhorei alguma coisa, e aí eu quero ver isso diretamente, né? Quando a gente fala de estratégia de redução de consumo, é interessante a gente conseguir visualizar direto na nossa conta
esses reflexos das melhorias que a gente fez. Então, começamos entendendo a conta para poder fazer isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido interessante esse conteúdo. Se você está gostando, não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar nossos vídeos e acompanhar as próximas publicações. Então, é isso. Quinta-feira tem uma live do Fernando, da Nilson, e não esqueça de nos acompanhar.